A paz de Cristo Jesus. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a este meu canal. Eu sou o evangelista Félix Silva, servo do Senhor Jesus, e você é o meu convidado especial a meditar comigo nos capítulos do livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel. E gostaria de deixar como texto básico desta minha mensagem, Ezequiel capítulo 18, versículo 32, que diz assim: a palavra do Senhor. Pois não me agrada a morte de ninguém, palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. Aleluia. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus fale comigo e com você, e fique conosco até o final. Ezequiel capítulo 48, do versículo 1 ao 35, diz assim a palavra do Senhor. Estas são as tribos relacionadas nominalmente. Na fronteira norte, Dan terá uma porção. Ela seguirá a estrada de Etron até Lebo Amate, Azar-Enã, e a fronteira norte, vizinha Damasco, próxima de Amate, farão parte dos seus limites, desde o lado leste até o lado oeste. Azer terá uma porção. Esta margeará o território de Dan do leste ao oeste. Naphtali terá uma porção. Esta margeará o território de Azer do leste ao oeste. Manassés terá uma porção. Esta margeará o território de Naphtali do leste ao oeste. Versículo 5. Efraim terá uma porção. Esta margeará o território de Manassés do leste ao oeste. Ruben terá uma porção. Esta margeará o território de Efraim do leste ao oeste. Judá terá uma porção. Esta margeará o território de Ruben do leste ao oeste. Margeando o território de Judá do leste ao oeste, estará a porção que vocês apresentarão como dádiva sagrada. Terá 12 km e meio de largura, e o seu comprimento do lado leste ao oeste equivalerá a uma das porções tribais. O santuário estará no centro dela. A porção sagrada que vocês devem oferecer ao Senhor terá 12 km e meio de comprimento e 5 km de largura. Versículo 10. Esta será a porção sagrada para os sacerdotes. Terá 12 km e meio de comprimento no lado norte, 5 km de largura no lado ocidental, 5 km de largura no lado oriental e 12 km e meio de comprimento no lado sul. No centro dela estará o santuário do Senhor. Pertencerá aos sacerdotes consagrados, os zadoquitas que foram fiéis em me servir e não se desviaram como fizeram os levitas quando os israelitas se desviaram. Versículo 12. Será um presente especial para eles da porção sagrada da terra, uma porção santíssima, margeando o território dos levitas. Ao longo do território dos sacerdotes, os levitas terão uma área de 12 km e meio de comprimento e 5 km de largura. Seu comprimento total medirá 12 km e meio e sua largura 5 km. Eles não a venderão nem trocarão parte alguma dela. Essa área é a melhor de todo o território e não poderá passar para outras mãos, porque é santa para o Senhor. Versículo 15. A área restante, 2 km e meio de largura e 12 km e meio de comprimento, será para o uso comum da cidade, para casas e para pastagens. A cidade será o centro dela e terá estas medidas: o lado norte, 2.250 metros, o lado sul, 2.250 metros, o lado leste, 2.250 metros e o lado oeste, 2.250 metros. A cidade terá uma área livre de 125 metros ao norte, 125 metros ao sul, 125 metros a leste e 125 metros a oeste, que se virá para pasto. Versículo 18. O restante da área, ao longo da porção sagrada, será de 5 km no lado leste e 5 km do lado oeste. Suas colheitas fornecerão comida para os trabalhadores da cidade. Estes poderão vir de todas as tribos de Israel. A porção toda, incluindo a cidade, será um quadrado com 12 km e meio de cada lado. É uma dádiva sagrada.
que como tal vocês reservarão. Versículo 21. As terras que restarem em ambos os lados da área formada pela porção sagrada e pela cidade pertencerão ao príncipe. Elas se estenderão para o leste a partir dos 12,5 km da porção sagrada até a fronteira leste, e para o oeste a partir dos 12,5 km até a fronteira oeste. Essas duas áreas, paralelas ao comprimento das porções das tribos, pertencerão ao príncipe, e a porção sagrada, inclusive o santuário do templo, estará no centro delas. Assim, a propriedade dos levitas e a propriedade da cidade estarão no centro da área que pertence ao príncipe. A área pertencente ao príncipe estará entre a fronteira de Judá e a fronteira de Benjamim. Quanto ao restante das tribos, Benjamim terá uma porção. Esta se estenderá do lado leste ao lado oeste. Simeão terá uma porção. Esta margeará o território de Benjamim do leste ao oeste. Versículo 25. Issacar terá uma porção. Esta margeará o território de Simeão do leste ao oeste. Zebulon terá uma porção. Esta margeará o território de Issacar do leste ao oeste. Gade terá uma porção. Esta margeará o território de Zebulon do leste ao oeste. Versículo 28. A fronteira sul de Gade vai desde Tamar, no sul, até as águas de Meribá, Cádiz, e depois ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta é a terra que vocês distribuirão às tribos de Israel como herança, e serão essas as suas porções. Palavra do soberano, o Senhor. Versículo 30. Estas serão as saídas da cidade, começando pelo lado norte, que tem 2.250 metros de comprimento. As portas da cidade receberão os nomes das 12 tribos de Israel. As 3 portas do lado norte serão a porta de Ruben, a porta de Judá, a porta de Levi. No lado leste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a de José, a de Benjamim e a de Dan. No lado sul, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a de Simeão, a de Issacar e a de Zebulon. Versículo 34. No lado oeste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a porta de Gade, a de Azer e a de Naphtali. A distância total ao redor será de 9 quilômetros, e daquele momento em diante o nome da cidade será: O Senhor está aqui. Que Deus nos abençoe hoje, amanhã e sempre, do alto da cabeça à planta dos pés. A Jesus Cristo toda a honra e toda a glória por mais um término de um livro das Sagradas Escrituras. Finalizamos hoje o livro de Ezequiel com 48 capítulos. A Deus toda a honra e toda a glória para todos sempre, e que Deus seja o seu guia, o seu salvador, o seu redentor e a sua bandeira, o seu baluarte, o seu esteio para todo e todo sempre. E jamais se envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, meus amados irmãos. Compartilhe esta mensagem, me ajude a fazer missões. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Compartilhe este vídeo aos 4 cantos do Brasil e do mundo. E até o próximo livro, querendo Deus. Tchau, fui!